close till I get up. Time is... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente do que eu já tenho feito durante esse tempo, né? E eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui e algumas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram. Eu nunca fiz nenhum vídeo desse jeito, né? De perguntas e respostas. Até já tinha pensado em fazer alguma coisa, né, parecida. Aí alguém deu a sugestão, né, de fazer um vídeo de perguntas e respostas para eu poder responder, né, essas perguntas que me fazem aqui. E também alguma curiosidade que vocês podem ter, enfim. Então, antes de começar, quero agradecer a todos que fazem parte, né, que estão fazendo parte dessa família. Cada dia que passa, o canal tem crescido bastante. Quero agradecer a todos vocês. E sem vocês aqui para me acompanhar, não sou ninguém. Então quero agradecer do fundo do meu coração vocês estarem fazendo parte aqui comigo. Então vamos ao vídeo. Então pessoal, como eu falei lá no começo, hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui, né, no YouTube e lá no meu Instagram, algumas curiosidades, enfim. Então vamos começar. Eu vou abrir aqui o celular e vamos começar a fazer as perguntas. Mas antes de fazer as perguntas, eu quero mostrar para vocês um desenho que eu fiz do meu filho. Meu filho é basicamente assim, meu filho é quase igual a esse aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Meu filho, para vocês não falarem que eu nunca mostrei meu filho é mais ou menos assim. Esse é o desenho dele. Em breve vocês vão conhecê-lo em carne e osso, né? Espero que seja o mais rápido possível. Então vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram foi a Gabriela Paixão. Gabriela Paixão me perguntou assim: Erasmo, conte como foi depois do Te Odeio e do Você Não É Meu Pai. Como foi o comportamento e relacionamento em seguida? Essa pergunta foi feita no vídeo que eu fiz quando eu falei isso, contei sobre as demandas que aconteceu, né, com meu filho, que ele tinha dito pra mim que me odiava, que eu não era o pai dele, enfim, uma questão que aconteceu aqui. Então, respondendo a você, Gabriela, eu acho que eu já tinha até respondido aí, mas aí para algumas pessoas também podem ficar perguntando, né, o que pode ter acontecido depois. Aquele vídeo eu fiz mais para poder para um alerta, né, mais para as pessoas assim ficarem preparadas porque isso pode acontecer. Mas eu sabia que isso ia acontecer e por mais que eu tenha ficado assim meio chateado na hora e ficado assim meio apreensivo e tal, né, o que poderia acontecer, mas eu já sabia que isso poderia acontecer, né, porque eu já vinha me preparando ao longo do tempo. Então, Gabriela, e para todo mundo que tem essa curiosidade, após ele ter falado isso, né, que me odiava, que eu não era o pai, enfim, eu deixei ele no canto dele e fui fazer as minhas coisas, não fiquei insistindo nada com ele. E como eu já tenho sempre dito, que aqui em casa é assim, tem sempre que pedir desculpa, dar um beijo, dar um abraço depois que faz alguma coisa que magoa o outro. Então foi assim feito. Depois que passou, né, depois que ele acalmou, eu terminei de fazer a minha... Tava fazendo almoço, acho que era o almoço que eu tava fazendo. Aí ele chegou pra mim, pediu desculpa. Na verdade, ele chegou pra mim primeiro e me perguntou alguma coisa. Eu falei pra ele assim: tá faltando alguma coisa, você não acha que falta, não? Aí ele ficou quieto, não respondeu nada. Eu virei as minhas costas e voltei pra fazer o que eu tava fazendo. Aí ele foi e... Aí passou mais um tempo, ele me chamou. Quando ele me chamou, ele foi e disse pra mim, me pediu desculpa, me deu um beijo, me deu um abraço. Eu falei pra ele não repetir fazer aquilo, que aquilo não era legal de se falar com o pai, né? Aquilo não era uma coisa de se falar com o pai. Aí passou, começou a conversar comigo normal. À noite, quando vai dormir, ele me pede pra dormir junto com ele. Então foi assim, mais uma questão assim de me testar pra ver o que eu ia falar na questão assim, será que eu ia dizer que eu não era mesmo pai? Será que eu ia falar assim, então tá bom, assim, vou te levar de volta? Não,
Eu apenas falei assim, eu sou sim seu pai e vou continuar sendo você querendo ou não. E virei minhas costas e saí, deixei ele pensar e refletir sobre a vida dele. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Não ficou chateado comigo depois, e nem eu fiquei chateado também. Depois disso, outras coisas aconteceram e eu não me desesperei, né? Assim, por assim dizer. Próxima pergunta é do Leandro Lima. Leandro Lima. Você sabe quanto tempo fazia que seu filho tinha sido retirado da família biológica? Para ele sentir saudade assim, parece que foi pouco tempo. Ele teve maus tratos, mas não sabe... Mas você sabe se ele gostou quando foi tirado da família biológica? Enfim. Então, essa questão do tempo era mais ou menos uns 2 anos. Tinham quase uns 2 anos. 1 ano, pouco, 2 anos mais ou menos. Mas essa questão de sentir saudade pode ter 5 anos, sabe? Então, essa questão assim, de sentir saudade pode ter já 10 anos, 5 anos. Vai ter as lembranças vão vir, independente do tempo. Mas essa questão que foi aqui comigo, foi assim, às vezes a gente sente saudade. Eu, por exemplo, sinto saudade da minha cachorrinha que morreu, entendeu? Às vezes me passa pela memória. Eu tô fazendo uma comparação. Às vezes eu sinto saudade da minha avó, né? Já tem o quê? Tem uns 10, mais de 10 anos, 12, 15 anos, não sei. Mas de vez em quando me vem essa memória, né? Da lembrança dela. Enfim, então assim, essa questão pode até parecer assim, ah tá, tem pouco tempo. Mas não pode ser, né? Por ser 2 anos, tá, né? Ter sido... estar sentindo essa falta, né? Essa saudade, enfim. Mas, independente assim do tempo, mas assim, a questão toda é, se ele não tivesse também, isso é uma coisa muito importante, se ele não tivesse preparado para a adoção, a equipe técnica não tinha permitido que isso acontecesse. Porque foi feito todo um estudo, foram feitas perguntas, toda vez que a gente conversava no vídeo, elas faziam perguntas para mim, faziam perguntas para ele. E assim foi, entendeu? A saudade é natural sentir, então eu não creio que seja por conta disso necessariamente, né? A saudade a gente vai sentir. E quando a gente adota, a gente tem que adotar a história, né? Adotar a história dele, o que ele vai sentir, enfim, e trabalhar isso com terapia. Então vamos lá, para a próxima pergunta. Quantos anos ele tem? Quem perguntou foi a Márcia Cristina de Oliveira. Então, Márcia, ele tem 11 anos, eu já falei em alguns vídeos. E é isso. Vamos lá. Agora o Hércules de Almeida. Hércules sem Almeida. Muito forte isso. Me fez repensar se eu estaria disposto a passar por isso ao adotar. Então, Hércules, quando a gente vai adotar, ou ter um filho, né, biológico, que for, para você ser pai ou mãe, você tem que estar preparado para ser pai e mãe. Você tem que querer ser. Porque não é fácil. Então, assim, minha vida mudou completamente depois que ele chegou aqui. Então, assim, eu não posso mais dormir até tarde, porque tenho que acordar cedo para fazer comida. Tenho que acordar cedo para fazer café da manhã, porque se eu não fizer, já chega na minha cama dizendo que tá com fome. Então, assim, são todas essas coisas que podem acontecer. E eu ouvi isso mesmo, ouvi que te odeia, que você não é pai, que às vezes faz uma birra, ou você tá ensinando a lição de casa, não quer fazer, aí você se estressa, né? Você tem que respirar fundo. Então são todas essas questões que tem que pensar. Mas eu digo pra você o seguinte, Hércules, que essas coisas todas que eu já ouvi, de não gosto de você, que você não é meu pai, eu te odeio e tal, é bem pequena perto das coisas legais que tem, sabe? O carinho, a demonstração de amor, os abraços, os beijos, enfim, são todas essas coisas que a gente tem que pensar também, a gente não pode deixar de pensar, né, que são coisas boas. Lala Flix. Quero muito ver a rotina de vocês. Então, Lala, por enquanto eu não posso mostrar ele, né? Então, assim, o que eu posso dizer pra você é que nós fazemos muitas coisas juntos. Nós brincamos, nós
Nós soltamos pipa, nós jogamos futebol, nós fazemos comida, nós fazemos pastel, enfim. Lá no meu Instagram mesmo eu coloquei a gente fazendo pastel um dia. Não sei se você me segue lá no Instagram, mas eu já coloquei lá que a gente fez pastel. E esses dias às vezes ele vai no mercado comigo, tal. A gente põe máscara e vamos ao mercado. Próxima pergunta, do Leandro Lima de novo. Erasmo, poderia me tirar duas dúvidas? Como você falou que trabalha em 2 escolas, acredito que você saia bem cedo e volta tarde. O que você fará com seu filho quando você voltar a trabalhar? Enfim, eu trabalho em 2 escolas, uma de manhã e uma à tarde. Então, ele vai ficar com a minha irmã, né, no período da manhã, e à tarde vai para a escola. E quando eu sair da escola às 5 horas, ele vai estar saindo da escola também. 5 horas, né, 5h30 mais ou menos, eu vou trazer ele para casa. Então, eu vou sair cedo, ele sai comigo e vai para casa da minha irmã. Eu vou trabalhar. Quando eu voltar, eu volto para outra escola e ele já vai para a escola da casa da minha irmã ou na casa, ou deixo com a minha vizinha, né? A minha vizinha, peço a minha vizinha para colocar ele, que a minha vizinha é quase uma irmã minha, a Janine. Eu peço para que ela coloque ele para a escola, enfim. Aí ele perguntou se tinha alguém da família para me ajudar. E sim, ele pode ficar com a minha irmã. Ou mesmo pedir, né, ajudar essa minha amiga com alguma, apagando ela para ela olhar ele para mim. Enfim. Ou você acha que ele consegue ficar sozinho? Enfim, eu não vou deixar, né, em relação de deixar meu filho sozinho, 11 anos, eu não vou deixar, né, eu não tenho coragem. E eu acho que não é legal, né, deixar um filho de 11 anos sozinho em casa. Eu não deixaria. Aí, enfim, então tá bom. Outra dúvida, nós homens só ganham... outra dúvida dele é sobre o auxílio maternidade. Se colocar na justiça ou já tem uma lei que serve para os homens? Então, não existe uma lei específica assim que posso dizer assim, os homens têm direito a licença maternidade. Mas existem umas brechas, mais ou menos assim que eu posso dizer, existem umas brechas na lei que permite hoje um homem solteiro ou 2 homens, um deles receber a licença maternidade, ou se forem 2 mulheres também, uma delas receber licença maternidade. Então, existe na lei essas brechas que... Tem até uma advogada, eu tenho aqui um papel, eu esqueci agora o nome dela, que essa advogada, ela fez um estudo sobre isso, que existem umas brechas que hoje em dia é direito sim de um pai, porque se um pai adota uma criança, precisa de criar vínculo com ele, então tem licença maternidade. Mas aí eu, como no caso eu sou funcionário público, tenho que ver o estatuto da minha, né? Tem que ver o estatuto da prefeitura que eu trabalho, né? Tem essa questão também. Então tá, próxima pergunta da Amanda. Parabéns, Erasmo. Uma dúvida. Quanto tempo leva até a adoção ser concretizada? Tem um tempo de adaptação? Então, Amanda, quando a gente recebe a guarda para fins de adoção, tem um tempo que a gente é avaliado, né? Pode ser de 60 a 90 dias, né? Mais ou menos. Ou 120 dias, depende muito do que o juiz vai determinar. No meu caso, se eu não me engano, foram 90 dias. Foram 90 dias na questão das avaliações. Nós já fizemos uma avaliação via conferência. E depois vai ter uma outra. Vai vir uma carta, né? Vai vir uma carta precatória para minha comarca. E aqui vai ser feita uma avaliação entre nós aqui. Vamos fazer algumas perguntas para mim, para ele. E depois essa carta, esses documentos vão voltar para a cidade dele, né, para São Paulo, e vai ser anexado no processo. Aí depois de tudo isso, que vai sair a certidão com a mudança do nome, enfim. Vai ser mais ou menos assim. Maicon Ferreira me perguntou sobre minha participação no programa da Fátima Bernardes que eu participei, no programa Encontro, sobre se eu fiquei nervoso no dia. Enfim, nervoso, assim, um pouquinho nervoso eu fiquei, né? Fiquei um pouquinho nervoso na questão, assim, de estar, né, conversando com ela, enfim,
tá do lado do Juiz Iberê, que eu tenho uma admiração por ele, né? Porque ele é uma pessoa que tem um trabalho muito bonito, né? Com Adote um Boa Noite. Eu acho, assim, eu tenho uma admiração enorme. Então, assim, conversar com a Fátima Bernardes e estar junto com o Juiz Iberê, o doutor Iberê, pra mim foi bem gratificante, assim. Mas, assim, nervoso não. Eu apenas, né, falei o que eu tinha que falar e consegui... Eu acho que eu me saí bem, não sei. Depois que eu me vi no vídeo, eu gostei. Então é isso, gente. Eu vou fazer esse vídeo de perguntas e eu vou fazer um outro vídeo. Vou fazer um vídeo 2, tá? Porque senão vai ficar muito grande. E depois eu posto o segundo vídeo, tá bom? Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Grande beijo.